E a partir daí, os anos foram passando, as coisas foram melhorando dentro da minha casa, na minha família. E a presença de Deus dentro de mim, ela transformou meu coração de tal forma que depois daquele dia, que depois que eu sentir o amor de Deus tocar no meu coração, nada mais fazia sentido a não ser beber dessa água que é o Espírito Santo. E além disso, poder transbordar para outras pessoas. Porque quando nós temos um encontro com Jesus e com o Espírito Santo, é impossível a nossa vida permanecer a mesma. E é impossível a vida das pessoas que estão à nossa volta permanecer a mesma. E a partir daí, eu comecei a orar de madrugada. Então eu pegava a minha Bíblia e começava a ler ali de madrugada. E de manhã, quando eu acordava, eu ouvia uma pregação. E à tarde eu via Moisés Rocha. E à noite eu buscava o grupo de oração da minha paróquia. E o meu coração estava sedento pela presença de Deus. E hoje eu estar aqui já é uma confirmação de que a palavra de Deus, ela tem poder. Amém. Aleluia. Aleluia. Então abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Amém? Hebreus 4, 12. Vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e intenções do coração. Dá um beijo na sua palavra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cada um de nós aqui, nós temos um chamado individual. Todos nós aqui somos chamados a algo. Seja uma vocação específica, seja um ministério específico. Só que lá no Catecismo da Igreja Católica, especificamente no parágrafo 2013, vai dizer assim, de que Deus chama, sem exceção, a busca à perfeição, como se expressa no Evangelho, lá em Mateus 5, 48. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Logo, antes de qualquer chamado específico, seja eu aqui na pregação, seja a música, seja a intercessão, todos nós aqui temos um chamado comum, que é a santidade. Só que a gente precisa desmistificar algumas coisas que a gente coloca na nossa cabeça e que acaba nos afastando mais do que nos aproximando. Porque cada um de nós aqui somos individuais. Nenhum aqui é um igual ao outro. Cada um tem a sua característica individual. E se a gente também for parar para olhar a vida dos santos, nenhum é igual. Porém todos amaram a Deus sobre todas as coisas. E assim foram se santificando. E muitas vezes a gente acaba se comparando com a vida de outra pessoa, com o ministério de outras pessoas, e acaba se frustrando. Por quê? Porque eu não rezo igual aquela pessoa, eu não prego igual aquela pessoa, eu não canto igual aquela pessoa. E isso acaba nos afastando daquilo que Deus realmente tem para nós. Só que Deus, quando Ele nos chama, Ele nos conhece como a palma de suas próprias mãos. Então Ele entende as minhas fragilidades, Ele entende as minhas lutas, Ele entende as minhas falhas e as minhas misérias, como Daniel falava aqui, que todos nós somos miseráveis, e somos mesmo. E o que Paulo vai dizer é de que, quando sou fraco é que sou forte. Então, mediante as nossas misérias, ao invés da gente usar isso como desculpa para nos afastar daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos reconhecer de que tudo de bom que tem dentro de mim, de todos os dons, todos os carismas, isso é por causa da misericórdia de Deus. E sempre vai ser pela misericórdia de Deus.
Você pode tocar na cabeça de alguém e essa pessoa ser curada. Mas isso não é por você, é pela misericórdia de Deus. Glória a Deus, aleluia. E diante disso, nas nossas individualidades, quanto mais a gente vai se aproximando, quanto mais a gente vai deixando que Deus, Ele tome espaço dentro do nosso coração e dentro da nossa vida, a gente vai se conhecendo cada vez mais ao ponto de que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E amém. E assim a gente vai abrindo espaço no nosso coração, Deus vai fazendo em nós, as pessoas vão sendo transformadas, a nossa vida vai sendo transformada, e a gente acaba gerando frutos, que depois geram mais frutos, e mais frutos, e mais frutos. Só que o que a gente vê dentro da igreja? Pessoas que enterram as sementes que Deus coloca, que Deus nos confia. Calma aí. Acaba enterrando as sementes que Deus nos confia e dizendo assim: eu não estou preparado, eu não estou pronto. Mas lá em João, capítulo 14, versículo 12, vai dizer assim, quem crê em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essa. Só que a nossa geração tem sonhado, o Senhor tem sonhado, porque é a geração onde há muito o que fazer ainda. Porque a gente vê uma realidade muito concreta de pessoas com depressão, com ansiedade, com crise de pânico. E assim, essas pessoas, ao invés de buscar um refúgio em Deus, ao invés de buscar um refúgio naquilo que Deus tem para elas, no que realmente vai saciar, elas acabam buscando em coisas que passam, em coisas que vão ficar aqui nesse mundo. E nós precisamos ser o sinal dessa geração, onde mostra que a palavra de Deus, ela tem poder de transformar, de curar. Glória a Deus. E de nos levar a lugares que nem mesmo nós imaginamos. E a gente precisa da nossa liberdade para isso, porque Deus, Ele chama, e Ele busca corações dispostos para isso. Durante a ministração, eu estava ali rezando, e eu lembrei muito da minha história, porque eu não sou de São Paulo, eu vim da Bahia. Só que quando eu paro pra... Algum baiano aí? Glória a Deus. E eu vim lá da Bahia, de um lugar muito periférico mesmo, sabe? Onde assim, a minha realidade era normal ouvir tiros todos os dias, por exemplo, na praça de casa, assim, que ficava na rua de cima. E eu vim pra cá muito traumatizado mesmo, assim, ao ponto de ouvir fogos e imaginar que era tiro, e enfim, e ficar muito assustado, ficar com muito medo. E a gravidez da minha mãe não foi desejada, não foi programada. Só que, mesmo assim, mediante ao conselho de muitas pessoas que falavam, aborta, tira, desiste disso. Até mesmo o médico que fez o parto, ele sugeriu para minha mãe que a minha mãe me desse a ele. Porque a minha mãe era muito nova, minha mãe era nova, e a minha mãe é pequena, então assim, ela parecia mais nova ainda. E minha mãe, contando essa história, ela fala que foi uma gravidez muito difícil, porque ela era muito leiga no assunto, então ela não tinha alguém para poder orientar ela ali sobre o que fazer, sobre a amamentação e essas coisas. Então ela sofreu muito, de noites mal dormidas e etc. E ela fala para mim que em uma madrugada de muita dificuldade, onde ela estava ali, ela não aguentava mais de cansaço, ela me entregou nas mãos de Nossa Senhora, e ela falou, eu não quero ele para mim, então toma ele porque ele é seu, porque eu não consigo cuidar dele. Porém, com muita força, ela foi me criando do jeito que dava. Então ela ia trabalhar, ela me deixava com a minha avó, e assim eu fui crescendo, e com 8 anos eu vim para São Paulo.
E aqui em São Paulo a gente alugou uma casa, ela foi trabalhar, ficava com a minha avó também. E ela ia trabalhar, ficava com a minha avó o dia inteiro, a semana inteira, final de semana também. Ia para a escola. E ela precisou ser muito corajosa, porque eu não tinha quem me levasse para os lugares, por exemplo. Então eu fazia catequese, eu ia com 8 anos, sozinho até a catequese. Eu participava das missas, aí ela ia para a missa domingo comigo, porque era o tempo que ela conseguia ir. Só que por vezes também não dava, eu ia para a missa, assistia e ia para casa. Aí eu fiz a primeira Eucaristia, e depois disso eu entrei para a Pastoral dos Coroinhas. Que aí eu fui para a paróquia onde eu tô, que sou da paróquia São Lucas, lá em Carapicuíba. E eu entrei na Pastoral dos Coroinhas lá em 2014. E aí, na época, foi minha mãe também trabalhando ali, um pouquinho de aperto financeiro, porque ela tinha um emprego, ela era sozinha. E eu ganhei a túnica, doaram a túnica para mim conseguir servir, por exemplo. E desde ali, a graça de Deus e a misericórdia de Deus, ela foi muito grande na minha vida. Porque a realidade de uma pessoa que vive, que nasce, onde não é planejada e que cresce, ouvindo que não foi planejada e com a mãe trabalhando, e com a mãe ausente, com o pai ausente também, a tendência é que muitas vezes ela entre em uma depressão, ou que ela até cometa um suicídio, ou então ela busque em outros lugares, no sexo desregrado, na bebida. Só que desde criança minha mãe ela insiste em dizer que eu sempre gostei muito de ir para a igreja. Eu sempre gostei muito de ir para a igreja. E quando eu conto isso, eu só consigo ver o quão grande a misericórdia de Deus é. Porque na realidade onde eu vivia, lá na Bahia ainda, era uma realidade onde os jovens, a tendência era de que ali, com 8, 9 anos, ele já estivesse no meio das drogas. E ali lá com 11 anos mais ou menos, 10 anos, eu entrei para a Pastoral dos Coroinhas. E eu era uma pessoa muito tímida, extremamente tímida de não conseguir falar. De não conseguir abrir minha boca para falar com as pessoas, porque eu era extremamente tímido. E aí, eu fui aprendendo as funções, ia nas missas. Só que também, ainda assim, continuava indo nas missas sozinhas, porque minha mãe não tinha tempo para me levar. Então ela sempre falava, pode ir, vai. Então ela me encorajava, porque ela sempre falava para mim de que ela não conseguia cuidar, mas ela confiava em quem cuidava de mim, que era o próprio Deus, que sempre me acompanhava, né, até ir para a igreja, assim, à noite, 8, 9 horas, voltava para casa 10, 11, e mesmo ela com medo, ela permitia que eu fosse. Então aí eu ia servindo e passei para a Pastoral dos Acólitos, depois lá em 2017, onde eu fui conhecendo uns amigos, eu fui começando a falar mais, a me dar melhor com as pessoas. E diante disso, o Senhor, Ele já tocava o meu coração, Ele já incomodava o meu coração de uma maneira que eu entendia de que eu precisava deixar algumas coisas de lado para poder servi-lo 100%. Então algumas músicas, algumas pessoas, alguns amigos da escola. E eu lembro nitidamente de ter ali por volta de 11, 12 anos e sentir esse incômodo no meu coração. Esse incômodo de que, tipo assim, não está tudo bem. Eu ainda preciso deixar algumas coisas de lado para poder entregar a minha vida 100% a Deus, para poder amar mais a Jesus. E o Senhor, Ele foi muito claro comigo quando eu tomei essa decisão. Porque Ele falou assim: você vai deixar esses seus amigos que você tem agora, mas eu vou colocar pessoas muito melhores do seu lado. Isso foi tão verdade. Eu tive tanta certeza de que era a voz de Deus ali para mim, de que naquele mesmo momento eu peguei o meu celular. Era um Samsung Mini na época, eu lembro. Eu apaguei muitas músicas. Apaguei muitas conversas, deixei muitas amizades de lado. E eu falei para Deus. Falei, se o Senhor falou, eu acredito.
Porque eu via na igreja, por exemplo, os meninos chegando, as pessoas chegando e falando com os amigos, dando abraço e depois indo para um restaurante depois das missas. E eu confiava de que um dia eu também seria essa pessoa. De que um dia eu também iria ali na igreja, ia ter os meus amigos, a gente ia sair depois da missa. Hoje a minha mãe nem me espera mais chegar em casa antes das 10. Porque eu vou pra missa e é 2, 3 da manhã que eu volto pra casa. E... calma aí, eu tô com muita sede. E aí eu comecei a passar por um momento de muita dificuldade, onde eu me senti muito sozinho, onde eu percebi assim que eu estava passando por um problema dentro da minha casa, onde eu percebia que meus amigos não aguentavam mais me ouvir desabafar, onde eu precisava chorar em silêncio. Para quem é próximo de mim sabe o quão difícil é para mim chorar, mas na época eu chorava muito, tá? Então era bem comum assim chorar. Só que era uma situação tão delicada, era uma situação onde eu tinha tanto medo, onde eu estava tão moído, que eu chorava, mas sem fazer barulho, porque eu precisava por algum motivo não, pelas coisas que aconteciam lá dentro, eu me sentia obrigado a me defender. Então eu sempre estava com a guarda posta. Eu chorava em silêncio, mas sempre na minha cabeça planejando de que alguma coisa poderia acontecer a qualquer momento e eu precisaria me defender, ou precisaria defender a minha mãe. E diante disso, foram se passando os meses, e eu me sentindo cada vez mais sozinho. E depois passou. Depois as coisas foram melhorando, as coisas foram se ajeitando. E o Senhor, Ele se encontrou comigo naquele dia, no dia 3 de novembro de 2018, onde teve um encontro na minha paróquia. E ali, um amigo meu tinha ido numa sala de oração e falou assim: Davi, vai lá embaixo porque tá tendo um momento de oração lá. E foi muito bom. E ele subiu assim meio choroso. Eu falei, nossa, eu curioso para ver porque ele estava chorando, fui lá. Fui mais curioso do que, queria saber o que estava acontecendo. E quando eu desci lá, rezaram em mim e falaram assim: seja luz. Só que eu estava num momento de rebeldia, então tudo em casa eu respondia, eu não queria fazer as coisas, e vivia no meu quarto. Então naquele momento eu pensei, tá, então eu acho que eu preciso melhorar um pouco o meu convívio em casa. Foi o que eu pensei. E aí depois outra pessoa chegou em mim, me deu um abraço, essa pessoa começou a orar, e ali eu tive o batismo no Espírito Santo. Eu não sei quanto tempo eu fiquei naquela sala, mas eu lembro de ter caído. Tinha algumas pessoas à minha volta, só que quando eu levantei tinha só uma pessoa na sala. Não lembro quanto tempo eu fiquei, porque também quando eu subi pro evento, quando eu voltei pro evento, já tava todo mundo indo embora. Então eu não lembro que horas que eu entrei e não sei que horas eu saí, para poder ter feito um cálculo assim. E depois daquele dia, já tinha melhorado as coisas em casa, e eu fui para minha casa assim, muito feliz e completo. Tinha encontrado o verdadeiro sentido, porque tudo aquilo tinha acontecido. Porque nos nossos momentos de fraqueza, de sofrimento, seja depressão, ansiedade, seja uma enfermidade, eu entendi que aquilo que eu tinha passado tinha sido o Senhor me moldando para recebê-lo. Tinha sido o Senhor moldando o meu coração para poder me encontrar com Ele, para me encontrar com o sentido de tudo. E a partir daquele dia, o meu coração ele estava sedento por atender o chamado de Deus, aquilo que Deus tinha para minha vida. Até naquela época eu achava que eu ia ser padre. Fiquei 6 anos discernindo para ir para o seminário. Cheguei a fazer o vocacional, mas não entrei, que eu percebi que não era a minha vocação.
Mas depois daquilo, eu ouvi a pregação, e Moisés Rocha, Tainá Azevedo, ia pra missa, grupo de oração, EJC, grupo de jovens, e em outras paróquias, Semana da Juventude, meu coração estava sedento por mais de Deus. Até que um dia eu ouvi uma pregação, e aquela pregação incomodou muito o meu coração, porque eu falei assim: é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser pregador. E quando me chamaram para vir aqui e me passaram um tema, eu falei: cara, a minha vida é a prova de que a palavra de Deus tem poder. Glória a Deus. Eu estar vindo aqui hoje é a prova de que a palavra de Deus, ela se cumpre. De que quando Deus diz algo para nós e coloca algo no nosso coração, Deus, ele não mente, ele cumpre. Mesmo que as pessoas tentem te silenciar, mesmo que as pessoas tentem passar na sua frente, mesmo que desacreditem de você, a palavra de Deus, ela se cumpre. Aleluia. Eu gosto muito de usar Pedro nas minhas pregações, porque eu me associo muito a Pedro. Porque Pedro, quando Jesus encontra com Pedro, Pedro está lá nas margens do rio, e a palavra vai dizer de que a multidão, ela vai empurrando Jesus para o rio. Então Jesus, ele vê a barca de Pedro e pede para que Pedro coloque a barca para mais fundo, para que ali do fundo o Senhor consiga falar com a multidão que está ali à beira do mar. E eu imagino um pouco assim o estresse de Pedro, porque ele estava arrumando as coisas já, provavelmente tinha tentado pescar, enfim. Imagino que Pedro, ele estava ali cansado. Só que eu imagino que Jesus olha nos olhos de Pedro, e Pedro começa a partir dali ficar incomodado. E depois que Jesus prega, é que ele chama Pedro: vem, segue-me. Eu imagino que assim, que por muito tempo Pedro ficou ali um pouco incomodado com aquele olhar, um pouco incomodado com aquele chamado, um pouco incomodado de que como Jesus tinha traído ele até ali. E ele deixou tudo e começou a seguir Jesus. E Pedro, como eu falava, que todos nós aqui, nós temos características individuais. Ninguém é igual ao outro aqui. A gente pode ter até algumas coisas parecidas, mas ninguém é 100% igual ao outro. E eu imagino que Pedro ali incomodado com o que tinha naquele homem que me olhou e que me atraiu e que deixou o meu coração incomodado, e eu ouvindo as pregações e acompanhando, até que um dia Jesus, ele pergunta assim para os discípulos, né? Alguns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro é muito ousado. Pedro é muito ousado. Porque Pedro, ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus fala de que: Pedro, você fala isso, mas isso não saiu de vós, e sim foi inspirado pelo próprio Deus. Por isso eu digo: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Guarda um pouquinho essa informação. E eu gosto um pouco da ousadia de Pedro, porque quando Jesus aparece ali no meio do mar, no vendaval, ventania, os discípulos ficam assustados. E aí Jesus, ele fala: não tenhas medo, sou eu. E aí Pedro, a ousadia de Pedro faz com que ele fale: se é tu, deixe que eu vá até aí. E na palavra está lá que Jesus responde: vem. E Pedro começa a andar, dá um passo, dois, olhando para Jesus. Só que por algum momento ele desvia os olhos de Jesus e percebe todo o vendaval que existe em volta dele. A ventania, provavelmente o frio, o mar agitado. E aí Pedro, ele afunda. Ele afunda e Jesus vem, pega ele e coloca de volta na barca. Quantas vezes eu e você somos como Pedro? Porque
Porque Jesus, ele tem um chamado para cada um de nós aqui. Jesus, ele tem um lugar para cada um de nós aqui dentro. Um ministério, tem pregador sentado aqui nesses bancos, tem ministros de música, ministros de dança, pessoas para trabalhar com foto, com vídeo, para interceder. E Deus, ele chama. Talvez Deus, ele tenha até te chamado já. Você até sabe o seu lugar, o que Deus quer para você. Só que quando que você vai ter coragem de ser fiel no pouco, na sua realidade de agora, para que Deus, ele vá te confiando mais? Porque quando eu fui chamado, quando eu me senti chamado lá atrás, o Senhor, ele colocava no meu coração que eu precisava do mínimo. Quero o quê? Conhecer a palavra. Então eu comecei a ler a Bíblia. E eu não sabia ler na época, então fui de Mateus a Apocalipse, depois de Gênesis a Mateus de novo. E aí eu comecei a ler. E eu lia e grifava, minha Bíblia é toda riscada por causa disso. Eu riscava, rabiscava, e ali de madrugada eu falava: Senhor, um dia o Senhor vai me levar para as nações. E não foi nenhum homem que me disse isso, foi o próprio Deus. Porque quanto mais eu ia para os grupos de jovem, tentar que alguém profetizasse na minha vida, mais o Senhor ficava em silêncio. E Ele falava no meu coração assim: você não precisa que outras pessoas profetizem algo na sua vida, porque é na palavra que você vai descobrir. Glória a Deus, aleluia. Eu abria lá em Jeremias capítulo 1. Falava: antes de ser formado no ventre materno de sua mãe, eu já te conheci e te consagrei profeta das nações. Glória a Deus, aleluia. E lá em Isaías, quando Isaías se encontra com Deus, o Senhor lhe pergunta: quem hei de enviar? E Isaías de prontidão ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente precisa ter um coração aberto e disposto de, antes de assumir algum ministério, a gente ser fiel na nossa realidade hoje. A gente ser fiel naquilo onde o Senhor nos coloca hoje. Tem alguns lugares aqui, por exemplo, o Senhor colocava isso no meu coração enquanto eu rezava por esse momento, de que tem algumas pessoas aqui que estão ocupando espaço apenas. Porque você sabe o seu ministério, porque você sabe aonde Deus te chamou para estar, mas você não está sendo fiel no pouco. Você não está sendo fiel na sua realidade. Como eu falava, nós aqui somos chamados à santidade. Esse é o chamado universal. Independente da sua realidade de hoje, seja escola, trabalho, faculdade, mãe de família, pai de família, criança, adulto, jovem, todos nós somos chamados à santidade. E quando nós atendemos a isso, as demais coisas elas vão sendo acrescentadas. Só que muitas vezes a gente fica esperando cair do céu um microfone, ou cair do céu uma câmera, ou cair do céu uma Bíblia para a gente começar a ler, para a gente começar a pregar, para a gente começar a falar, para a gente começar a estudar. Porque Deus chama, mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Fala, Deus. Santo Afonso, no Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, vai dizer o seguinte: devemos ser cuidadosos de servir a Deus por aquele caminho que Ele quer que sirvamos. Digo isso para evitar a ilusão de muitos que se entretêm com a ideia de que estão perdendo seu tempo e dizem que se estivessem em outra realidade, se entregaria de todo o coração. Se um dia você for chamado
para aquilo que Deus tem para a sua vida, especificamente. Pensa no seu chamado. Se um dia você estiver no lugar que Deus te prometeu que você estivesse, seja pregando, seja ministrando, cantando, não sei. Você vai ser santo lá? Só que aí eu entro com outra pergunta. Antes de Deus te chamar, você está sendo santo? Está buscando a santidade? Está buscando uma vida com Deus? Está buscando viver com Deus? Porque a gente resume muito santidade com ministério. A gente confunde muito santidade com microfone, com fama, com estar falando para milhares de pessoas. Mas e se um dia Deus tirar o seu ministério e você não tiver mais onde pregar? Você vai continuar buscando a santidade ou você vai se revoltar e sair pela internet dizendo de que as pessoas da igreja não te acolheram? Se um dia te tirarem tudo, se um dia tirar seu celular de última geração, se um dia tirarem os seus amigos, se um dia te abandonarem, você vai sair por aí falando que não te acolheram bem, ou você vai continuar tentando viver a santidade, buscar o reino dos céus? Se Deus ele nos deu uma promessa, antes de qualquer coisa, é a gente atender esse chamado com liberdade e buscar a presença de Deus de tal forma de que é como um rio que flui, que vai fluindo e vai fluindo e vai fluindo. E assim, você, a sua casa e a sua família, seus amigos, comecem a beber e terem a mesma experiência que um dia você teve. Mas é preciso que a gente tenha a maturidade de entender de que a busca pela santidade, a busca pelo reino de Deus, não depende de outras pessoas, e sim do seu sim, da sua liberdade. Como eu falava no começo, a gente precisa desmistificar de que eu preciso ser igual a outra pessoa para ser santo. Porque se a gente for pesquisar a história dos santos, por exemplo, quanto tempo eu tenho? Ainda 10. Se a gente for começar a comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas para ser santo, a gente vai se frustrar cada vez mais. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, além de conhecê-lo, a gente se conhece e entende a grande miséria que existe dentro de nós. Entende o quão ruim nós somos e quanto dependentes da graça de Deus nós precisamos para sermos perfeitos. Porque algumas pessoas, elas dizem assim, ó: é porque eu sou colérico, é por isso que eu sou assim, por isso que eu sou ignorante, por isso que eu respondo às pessoas com ignorância. Não, você não é colérico, não é porque você é colérico, você é mal educado mesmo. É porque a graça de Deus não tocou no seu coração ao ponto... É porque a graça de Deus não tocou no seu coração ao ponto de ir te transformando de dentro para fora. Glória a Deus. Ai, porque eu tenho uma personalidade forte. Não, você não tem uma personalidade forte. É porque o sim que você deu para Deus foi mentiroso. Foi de momento. E você não permitiu que Ele adentrasse de tal forma que o seu coração ele fosse transformado. E que
que o seu coração fosse abrasado de tal maneira de que aquele que você era não é mais, porque a graça de Deus te encontrou. E eu falo isso porque eu já fui aquele chato. Aí, ó, concordou aqui. Eu já fui aquele chato de tudo reclamar, de tudo falar que as pessoas estavam erradas, de ser ignorante, de falar que as pessoas iam para o inferno. Só que aí, graças a Deus, o Senhor, Ele foi me moldando, e me moldando, e me moldando. E eu fui entendendo de que Deus, Ele não derrama a graça dEle apenas para que a gente assuma um ministério, mas para que a gente transforme a nossa vida, transforme o nosso ser, transforme a nossa característica, nossas características, nossa personalidade. E às vezes a gente não precisa falar nada para outras pessoas, para elas entenderem de que há algo diferente dentro de nós. E eu sou a prova viva de que a palavra de Deus, ela tem poder. Vai ficando de pé e fecha os seus olhos. Feche os seus olhos aí onde você está. E pense naquilo que o Senhor, Ele tem para a sua vida. Pense no lugar onde o Senhor, Ele tem te chamado. Pense na promessa que o Senhor tem para você. Pense as coisas que você tem feito para que a sua vida seja transformada, para que você atenda esse chamado. No tanto que você tem rezado de madrugada, feito jejuns, se colocado diante da presença de Deus para que isso se cumpra. Lembre daquela primeira vez onde você se encontrou com Jesus. Permita com que Deus, Ele confirme no seu coração mais uma vez. Como diz lá em João 14, versículo 12. Quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda as maiores do que essas. Confiando nessa promessa que Deus tem para você, vai orando do jeito que você sabe. Vai se rendendo aos braços de Jesus. Vai se rendendo à presença de Deus. Vai dando espaço para Deus no seu coração, deixando que Ele transforme, deixando que Ele fecunde. E entenda de que